Assim como quem não quer a coisa, no meio da espuma dos dias, novo treinador para o Benfica, a seleção a jogar, 900 golos de Ronaldo, e passa meio despercebido uma notícia do Expresso, que tem 11 horas, que diz: mega operação de regularização de imigrantes arranca na segunda-feira, com centro de atendimento montado na sede da comunidade hindu em Lisboa. Esta notícia fala, inclusive, da equipa de missão e de o objetivo, claro, que a AIMA expressa com esta equipa de missão e com esta mega operação de acelerar e resolver as mais de 400 mil pendências que existem, oriundos do CEF e provenientes depois da extinção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, para este embuste que é a AIMA, e na lógica e na sequência do Plano Nacional de Migrações apresentado pelo Governo, ou seja, assim no meio da espuma dos dias e no meio da confusão, final de férias, início da escola, como eu disse, com notícias paralelas aqui do mundo do futebol, Fado, Futebol e Fátima, os três Fs, e portanto, enquanto se alimentar aqui as teorias paralelas e as conversas paralelas de café, ao mesmo tempo mantém-se este processo que é, no mínimo, vergonhoso. O governo de Luís Montenegro, para além de todas as bacuradas que tem feito nestes últimos 4 meses, assumiu uma postura em relação à imigração que é clara e que é nem mais nem menos do que a política que Ana Catarina Mendes, António Costa e seus pares no último mandato tinham feito. Ou seja, continua com o princípio de insustentabilidade demográfica a garantir e a permitir que seja feita uma invasão cultural no nosso país que é completamente surreal. Isto que se vai dar início na próxima segunda-feira é claramente uma traição à pátria, num princípio de acelerar todos estes 400 mil processos. Mas nem toda a gente que vem é má, é verdade. Mas nem toda a gente que vem não vem para viver de subsídio à dependência, é verdade. No entanto, estamos a acelerar um processo sem qualquer critério, sem uma política de imigração concreta, de entender o que é que precisamos, e nós já referimos enquanto partido, o Chega já referiu a questão das cotas e as questões das necessidades que eventualmente poderíamos ter, assim como continuamos a referir a questão do procedimento que foi aberto contra Portugal por parte da União Europeia na sequência da violação dos princípios e das regras do espaço Schengen com a suspensão dos vistos CPLP, mas nós estamos a chegar a um ponto que esta imigração completamente descontrolada e assim meio à socapa, meio escondido, Luís Montenegro e os seus pares tentam vir com esta palhaçada, porque não tem outro nome, que vão acabar por criar um problema e um sufoco cada vez maior dentro dos serviços do Estado, dentro do Serviço Nacional de Saúde, com o problema grave que daqui advém também, obviamente, para as questões da habitação, na questão de emprego, na questão de segurança, na questão cultural, etc, etc, etc. Portanto, esta notícia não pode morrer no meio de um jornal há 11 horas atrás e acharmos que não podemos manifestar-nos sobre elas, porque toda a gente tem receio de se manifestar sobre esta questão, com medo de vir a teoria da xenofobia e do racismo. Não tem nada a ver com isso, tem a ver com uma questão de segurança nacional, tem a ver com uma questão de garantia e de soberania do próprio Estado, e nós não podemos continuar a permitir que isto seja feito desta forma desenfreada. No dia 21 de setembro existirá em Lisboa uma grande manifestação contra a imigração desregulada da forma como tem estado, e quer PS, quer PSD têm grande responsabilidade, porque não vale a pena continuarmos a apontar o dedo para os pequenos, porque não é as Mortáguas da vida, ou o Paulo Raimundo da vida, ou o Livro, ou a Inês Sousa Real no PAN, que têm responsabilidade sobre isto, apesar de terem apoiado as medidas, são fé de veros continuarmos a atacar esta gente que não conta para o Totobola e por isso simplesmente não tem capacidade para aprovar absolutamente nada, nem resolução de absolutamente nada, não têm força para poder resolver inclusive as questões do Orçamento de Estado e portanto mesmo o CDS são 2 deputados e por isso não será com o CDS que o PSD terá que aprovar o Orçamento de Estado e esta política de imigração não pode continuar assim. Nós propusemos a questão e falámos da questão do referendo à imigração, não o querem fazer por uma única razão, porque sabem que o resultado vai ditar claramente não a esta política de imigração e, portanto, têm medo de ouvir o povo, podem vir dizer, eu ouvi Miguel Sousa Tavares a dizer que isto era um ato o mais próximo possível da Alemanha nazi, dos fascistas e dos racistas e do que quer que seja que ele veio para ali apelidar,
Eu acho completamente surreal quando dizemos que um referendo, que é um dos instrumentos democráticos que maior proximidade traz do povo para com os decisores políticos e para com os eleitos políticos, que seja considerado um princípio de extrema-direita, de ditadura e de parvoíce e diabo a sete que esta gente faz. Portanto, somos muito claros, existem 3 pontos em relação a esta questão da imigração. A primeira, um referendo em relação à imigração. O segundo, reforço claro dos meios financeiros e dos meios humanos para fiscalizar as nossas fronteiras. E terceira, existir uma análise concreta aos fundos e aos subsídios atribuídos aos imigrantes. Não, não são todos iguais, não é uma questão de xenofobia, parem com essa palhaçada, é uma questão de segurança nacional que nós, obviamente, não queremos que entre no descalabro em que está a entrar. Esta notícia acaba por provar aquilo que nós temos alertado há diversos meses. Este governo é a mera continuação do governo de António Costa, o PSD, e neste caso a AD, salvo seja porque eles são dois deputados na Assembleia da República, com todo o respeito que eu possa ter pelo Centro Democrático Social, Partido Popular, ou seja, pelo CDS-PP, por todo o respeito institucional, como sendo um dos partidos fundadores da democracia, assim como tenho por todos os outros partidos. Há uma questão que é clara, não contam neste momento para a resolução de absolutamente nada e, portanto, não vale a pena vir com conversas de, entretanto, dizer que somos nós que queremos destruir aquelas que são as instituições, até porque eu há pouco tempo num debate com o Paulo Núncio do CDS, acabei por citar uma entrevista de Paulo Portas, à época presidente do CDS-PP, eu creio que a notícia é de 2008, onde Paulo Portas e o CDS na altura tinham espinha dorsal em relação a esta questão da imigração. O CDS percebeu que isso era chocar de frente com as instituições e, portanto, acabou por se aburguesar e vender a alma aos princípios da governação e tentativa de deixar perder as suas bandeiras para entrar dentro da esfera governativa. Não podemos permitir isso, não podemos perder os nossos ideais em troca do que quer que seja e, portanto, é muito claro. Eles na altura também defendiam, hoje não defendem porque perderam bandeiras, porque perderam causas, a direita tem perdido causas ao longo dos anos, teve medo de ir para a rua, nós não temos medo de ir para a rua, nós temos causas, vamos lutar por elas, não há imigração descontrolada, seja ela oriunda de onde for, a imigração descontrolada não é benéfica para ninguém, não é benéfica para os que estão cá, nem benéfica para aqueles que vêm de fora e, portanto, este acelerador dos 400 mil processos que vão fazer a partir de segunda-feira é uma vergonha e um atentado à nossa nação. Luís Montenegro devia pintar a cara de negro pelo que está a fazer com este processo de vir tornar legal aquilo que nunca deveria sequer ser ponderado e que, se está ilegal, tem que estar fora.